são apenas alegrias que marcam a vida das personalidades públicas. Como todos os indivíduos, os homens públicos também vivem momentos de muita dificuldade. Momentos em que a sorte nem sempre lhes sorri. Este é um vídeo de memórias que aborda este tema, as dificuldades do homem público. Aqui, o jornalista Luiz Eduardo Oliva, que, além da atividade da comunicação, exerce a advocacia, exerceu por várias oportunidades o ofício de gestor público, exerceu em muitos momentos a função de líder político que é, um homem criativo no teatro, na música, mas que, como todos os humanos, viveu também períodos difíceis na sua vida. É destes períodos que Luiz Eduardo Oliva nos fala neste vídeo memorialístico. Vamos acompanhar o seu depoimento. Veja, eu quando saí da prefeitura, eu voltei para a universidade. Voltei para a universidade, isso foi em 1994. Eu até acreditei, confesso a você, que Gama me convidaria para algum cargo. Por que eu convidaria? Você sabe, você lembra perfeitamente, foi até... Por quê? Gama, quando eu acabei o governo Jackson, eu torci muito que fosse outra pessoa, eu não queria que fosse Almeida. Almeida fez de tudo para ser o candidato de Jackson. Mas Jackson definiu que o candidato seria Gama. Você lembra perfeitamente disso. E Gama tinha observado meu trabalho como subsecretário de Turismo, Esporte e Lazer. E destacou muito. Na última reunião do secretariado, ele disse a Jackson, vou dizer o seguinte, para mim a grande revelação da seu secretariado é disso na minha frente, lá naquele talão principal do Inácio Barbosa. Luiz Eduardo Oliva. Chegou caladinho, papai me botou nas alturas. Eu fui dar uma entrevista na antiga TV Cidade. Me lembro, TV Cidade. Quando cheguei lá, estava dando a entrevista ao então prefeito de Pirambu, bem desenvolto, que era o André Moura. E logo em seguida chegou Gama. Quando eu cheguei com Gama me viu, disse, ele já foi, era a primeira entrevista dele, praticamente, indicado já o candidato a prefeito de Jackson. Chegou para mim e me disse, eu ainda secretário de Jackson, olha, Oliva, eu quero que você faça parte do meu grupo. Aí eu cheguei para ele, ele disse, eu quero que você faça parte do grupo que vai organizar o meu plano de governo. Eu disse, com todo prazer. Bom, ainda no poder, porque depois é que Gama, depois é que teve a eleição, depois é que viria a eleição para prefeito. Bom, quando o grupo vai formar, o grupo Gama reunia nós todos ali no Clube de Diretores Lojistas. Gama era do Clube de Diretores Lojistas. Ele aí nos reunia lá e eu comecei a fazer. E ele entregou a Joelina a coordenação do grupo. Joelina teve um problema de saúde grave, graças a Deus superou, detectou um câncer, parece que nos seios, e ela correu para São Paulo. E deixou a peteca comigo. E eu fui para o computador, a gente estava no início ainda dos PCs, era aqueles computadores grandão, não tinha o notebook ainda, nem nada. Tanto que uma vez eu me lembro que eu passei uma noite escrevendo e eu não sabia o que voltava tudo, perdi tudo e tive que fazer tudo novamente. E me preparei para fazer inclusive, isso foi em 96, exatamente. Eu tinha sido secretário, exatamente, por isso é que eu estou dizendo. 96, pronto. Uma das coisas que motivou, a campanha foi em 96, não foi isso? E ele tomou posse em 97. Eu estava na dúvida se pegava ou não o PDV da universidade. E achava que ia surgir outros cargos, tal, saía de lá, largava. E aí, Gama
me chama, eu vou, Jolina caiu fora, eu fiquei coordenando, chamei você, juntamos algumas pessoas e tive até um sufoco muito grande, porque eu morava no Barão do Maruí e Mônica morava com a mãe dela. Vez por outra eu ia dormir na casa de Mônica, a gente não morou junto logo imediatamente, não. Eu ia para lá, final de semana, ali no edifício Barão de Mauá, ali na Rua Riachuelo. Quando chegou, era um feriado, que teria que apresentar o plano de governo. Aí já era eu na mão, na linha de frente. Eu, com o plano todo pronto, fui preparar. O que é fato é que Gama não me convida para nada. Quando eu cheguei no Gralha Azul, no antigo Gralha Azul, lá por volta de 26 de dezembro, por aí antes do final, eu estava fazendo o meu prato. Gralha Azul era a grande churrascaria da época. Eu fazendo o meu prato, eu sei que eu estou fazendo meu prato na mesa quando o Gama vem fazendo isso em mim. João, vem como vai, tudo bem? Aí eu disse engraçado, né, Gama? Todo mundo vai para seu governo, eu faço o seu plano de governo. Quer dizer, ele tinha no mínimo, como é que o cara é o coordenador do plano de governo dele? O cara que prepara tudo, que se vira, que vai, que sistematiza, e depois é chamado para nada, e porque tem um outro fator aí, antes, que eu preciso lhe contar, de contar de política. Ele aí disse, mas você tem um amigo na prefeitura. O que é que me aborreceu mais? É que vem a campanha dele. Eu era do PSB. Na campanha dele, eu acho que ele concorreu com o Ismael, não foi? Concorreu com o Ismael. E o vice era Alceu Monteiro. Como eu, embora do PSB, mas como eu era do governo Deda, eu disse a todo mundo, eu vou continuar, né, com Gama. Alcides Melo tinha sido secretário de Serviços Urbanos de Uberlândia. Teve aqui. Uberlândia já era extremamente moderna em termos de urbanismo. Com Zaire Rezende. Eu levei Alcides Melo, acho que numa conversa com Rosalvo Alexandre, eu disse, contei de Alcides, que Alcides me mostrou, aí eu levei Alcides Melo para casa, para aquele apartamento de Gama, ali na Beirabá, quando ele morava com a Aparecida, não sei o que, ela tem um nomezinho francês até, ali, e lá, pai de versão, um nome desse assim, e lá, ele, com a Aparecida na cama, com aquela voz de Aparecida, não. E Alcides apresentou também, dentro daquela ideia do plano de governo, tal, e ele ficou muito satisfeito e tudo. Vem a eleição. Quando vem a eleição, eu vou falar de gente que já morreu, mas vou preciso falar isso, havia ainda institucionalizado, não tinha ainda a lei do padre, a lei da ficha limpa, não tinha nada disso, e a boca de urna ainda era algo meio que institucionalizado, meio camuflado, mas era. Gama contrata as bocas de urnas todas, a 150 contos, sei lá quanto é que era, e acertou para as pessoas, e algumas pessoas receberam o dinheiro da boca de urna e embolsaram. Entre as quais, uma já falecida, candidata a vereadora, pegou o dinheiro todo, não pagou as bocas de urna em nada, embolsou, e muitos. E aí, o segundo turno, não teve segundo turno? Não foi? Teve segundo turno? Teve. Aí, quando teve esse segundo turno, antes do segundo turno, ficou aquele dilema. Porra, bicho, se não pagar a boca de urna, veja o desgaste que vai ser desse povo, né? Você tem aqui o segundo turno. Então, uma reunião na casa de Aparecida, de Gama, ou foi lá, ou foi, não me lembro mais, não foi, mas foi num desses lugares, acho que foi lá. Começou-se a discutir como fazer para pagar esse boca de urna. Aí alguém, não sei se é Aparecido, disse, a única pessoa de confiança que a gente pode ter agora é o José Eduardo Olimpo. E me chamaram para eu pagar o boca de urna. Eu num cagaço da porra, cometendo um crime eleitoral, né, na época, mas era natural, eu fui para aquela fila, dizer, eu e Mário, não era Mário Everaldo, não, era Mário, não sei das quantas, da universidade, um baixinho da universidade, Mário era Luiz, um baixinho, um troncudinho que também entrou na campanha comigo, como nós dois, uma fila enorme, eu com medo que chegasse por isso alguma coisa, ali naquele
G. Barbosa, lá do Santo Antônio, perto do pé da ladeira, sabe qual é? Ali naquela rua, a fila enorme, e eu pagando a boca de urna das pessoas. Numa fila, no domingo, um sábado de tarde, um dia assim. Fui avisado e eu fui pagar. Então eu prestei aqueles serviços todos a Gama. E depois, no final, quer dizer, o honesto para pagar a boca de urna, o cara que escreveu, veio aquilo tudo e eu fiquei extremamente triste, chateado, né? E aí pensei em fazer aquele primeiro, foi frustrante, aquela ideia de consultoria. Ao mesmo tempo, já tinha me convidado para a OAB, eu era conselheiro da OAB, presidente da Escola Superior de Advocacia. Antes eu tinha presidido o Rotary Clube de Aracaju, depois eu faço um parênteses, volto ao Rotary. E depois disso tudo, eu era 96, 97, eu caí numa bobagem, por um lado, de pegar o PDV da universidade. Peguei o PDV, influenciado por mil coisas, o que me tirou a possibilidade de ter uma baita aposentadoria hoje. Mas me deu oportunidades de avanços na vida que me enriqueceu muito na área da advocacia. Eu não jamais faria isso. Se não tivesse realmente, talvez eu não tivesse nem secretário de Estado, nem coisa nenhuma. O que é fato é que eu fui advogar com o Ana Cruz, inicialmente 97 e com o dinheiro que recebi. Equivaleria mais ou menos a R$1 milhão hoje, que era uma quantia razoável para se organizar na vida. Como eu disse, foi caindo, as coisas foram dando errado, e eu fui ensinar na Unip. E fiquei naquela bancarrota que eu disse a você, fui para o fundo do poço. Aí é quando a advocacia começa, a advocacia é um plantio, né? Ela começa a dar certo. A advocacia é um plantio, mas naquele período não. Quando você está iniciando, não tem. Você praticamente paga para trabalhar. E eu fiz de tudo, fiz criminal, fiz trabalhista, fiz civil, fiz contrabanco, fui fazendo. Quando eu comecei mais ou menos a me ajeitar, e eu fui para a campanha de ideias. Eu estava acostumado, na verdade, a fazer campanha do PT a vida inteira de graça. E todo mundo, desde anteriormente. E de uma época para cá, como eu era advogado, não tinha, na época das vacas magras de PT e todo mundo, era tudo voluntário. A gente era advogado sem ganhar um tostão. Você aceitava ser advogado, botava um terno e saía. Eu me lembro de uma eleição que o desembargador era Tonho Góes. Tonho Góes eu fui aluno de Tonho Góes e fui o orador da turma. Tonho injustiçado, eu disse a você outro dia desse aqui, contei, Tonho injustiçado. E Tonho, a gente viajou, Tonho, tem um Instituto de Direito Bancário. Como eu era presidente da Escola Superior de Advocacia, o Antônio João me apresentou um cara, um palhares. Esse cara, Antônio João, com aquela frase de Antônio João, tinha a dizer, era uma águia turbinada. O cara tinha sido advogado de banco e criou o Instituto Brasileiro de Direito Bancário. E saiu fazendo um trabalho de uma média com os desembargadores. Criou e fez em São Paulo, ele conseguiu muito recurso, fez em São Paulo um seminário de Direito Bancário. E Tonho João cuidou, ele e Anselmo Oliveira, que eu apresentei Anselmo também. A Tonho João e Anselmo era da ESA, Anselmo me ajudou muito, então meu amigo de longas datas. Então Anselmo era o cara que eu trouxe Anselmo para o Instituto de Bancário, apresentei e tal, e Anselmo, todo o Brasil, e veio e teve um evento lá em São Paulo. Esse evento, eles distribuíram passagens para 5 desembargadores, 2 advogados, que era só eu e Tonho João, e 11 juízes. 11 juízes. Era um instituto, mas para fazer a cabeça com relação às coisas. Netônio foi um dos que foi. Eu me lembro bem dos desembargadores. Era Tonho Góes, Clara Leite, era Arthur Oscar de Oliveira Deda, era Clara, aquele menino Mané Cândido, o irmão de Cândido, pelo menos eram 5 desembargadores. Quando eu entrei no avião, a minha poltrona era justamente vizinha de Tonho Góes. Eu não sabia que Tonho Góes tinha pavor de avião. Pavor. Coisa mais difícil é Tonho Góes viajar de avião.
E quando eu cheguei, ô meu mestre, tal, fiz aquela brincadeira com ele. Embora eu não via muito, mas as poucas vezes que via, a gente fazia festa. Aí eu virei para ele e disse: rapaz, se esse avião cair, vai ser um estrago na justiça sergipana. Porra! Você quer que eu desça do avião? Você quer que eu desça do avião? Repare, que piada de mau gosto para o cara que estava vizinho, né? Mas aí, Jorge, as noites, a gente ficou no Maxud de Plaza. As noites lá eram verdadeiros ágapes de jantares, sabe?